Eu vou começar trazendo um trecho de um texto. Um trecho de um texto que eu tirei de um site que depois eu vou recomendar para vocês. Mas é porque eu quero falar primeiro sobre a queda dos anjos. Quem aí conhece, já ouviu falar da queda dos anjos? Alguém já ouviu isso? Todo mundo achando. Ai, gente, obrigada! Todo mundo me chamando de linda. Obrigada. Alguém aí conhece esse assunto, a queda dos anjos? Conhece? Glauber não, Camila sim. Então, gente, eu vou trazer aqui, para mim é meio difícil falar sobre isso, tá, gente? Não é muito fácil, mas eu vou falar aqui para vocês, vou ler um trecho do site Jeshua.net, sério, Trabalhadores da Luz, que depois eu vou recomendar para vocês no final dessa live. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Então é o seguinte, vou ler aqui para vocês. Primeiramente, Deus era inteiramente bom. Havia bondade em todo lugar e em toda a volta. Na realidade, como não havia nada além disso, as coisas eram meio estáticas. Sua criação carecia de vivacidade, carecia de possibilidade de crescimento e expansão. Poder-se-ia dizer que estava emperrada. Para criar mudança, para criar uma oportunidade de movimento e expansão, Deus teve que introduzir um elemento em sua criação que fosse diferente da bondade que permeava tudo. Isso foi muito difícil para Deus, pois como você pode criar algo que não é você? Como pode a bondade criar maldade? Não pode. Então, Deus teve que usar um truque, por assim dizer. Este truque se chama ignorância. A ignorância é o elemento que se opõe à bondade. Ela cria a ilusão de se estar fora da bondade, de se estar separado de Deus. Não saber quem você é o incentivo por trás da mudança, crescimento e expansão em seu universo. A ignorância gera o medo. O medo gera a necessidade de controlar. A necessidade de controlar gera a luta pelo poder. E assim, vocês têm todas as condições para que o mal prospere. E está montado o cenário para a batalha entre o bem e o mal. Deus precisou da dinâmica dos opostos para desemperrar a sua criação. Para vocês, pode ser muito difícil compreender isso diante de todo o sofrimento causado pela ignorância e pelo medo. Mas Deus deu grande valor a estas energias, pois elas lhe proporcionaram um modo de ir além de si mesmo. Deus pediu a vocês, nós, que pertencem à parte mais criativa, avançada e corajosa dele mesmo, que tomassem o véu da ignorância, com o objetivo de experimentarem a dinâmica dos opostos da maneira mais completa possível. Vocês foram temporariamente mergulhados no esquecimento da sua verdadeira natureza. Vocês consentiram em dar este salto para a ignorância, mas este fato também foi coberto pelo véu do esquecimento. Por isso, agora vocês frequentemente amaldiçoam Deus por estarem nessa situação de sofrimento e ignorância. E nós os entendemos. No entanto, em essência, vocês são Deus, Deus é vocês. Alguém sentiu aí esse texto? Eu senti. Então, gente, antes nós éramos um oceano, né? A unidade com Deus. Nós estávamos todos juntos, nós éramos um oceano. E aí, por conta desse motivo aqui que eu falei, que Deus precisava, a criação de Deus estava emperrada, estava estática, que não permitia esse crescimento, Deus precisou experimentar-se através de nós, que somos Deus, né? Para que essa criação se desemperrasse. E ele utilizou
a ignorância, porque a ignorância faz com que a gente esqueça que nós somos essa unidade com Deus, que nós somos, que nós tínhamos essa unidade, né? Então, a gente precisou esquecer de tudo, esquecer, inclusive, que nós topamos fazer isso, né? Para poder experimentar do zero. E isso ia permitir com que a gente fizesse todo tipo de experiência, sabe? Então, a ignorância começa aí. E aí, quando a gente se lançou para essa experiência, é o que chamamos de a queda dos anjos, né? Então, nós encarnamos na Terra para viver a experiência de dualidade, que é opostos, né? Se a gente estava exatamente experimentando a dualidade bem e mal, né? Bondade e maldade, então aí a gente entrou aqui na terceira dimensão para que a gente pudesse experimentar todas essas dualidades que a nossa alma precisasse, escolhesse. A gente tinha o livre-arbítrio de escolher, né? E aí, gente, o que aconteceu? A gente sai de um lugar perfeito, maravilhoso, onde tudo é bom, tudo é amor, tudo é paz, e vai experimentar no escuro, né? E a gente começou a fazer experiências e a gente não conhecia as leis universais, não conhecia as coisas, e começamos a nos emaranhar nessas experiências. Então a gente experimentou a violência, a gente experimentou a paz, a gente experimentou a riqueza, aí depois a gente também experimentou a pobreza. Então, isso foi fazendo com que a nossa alma começasse a colecionar essas experiências. E cada vez que você vinha aqui, né? Você vinha aqui para a Terra, encarnava, você esquecia de tudo e começava a experimentar-se. E aí, quando você, dependendo do que você fazia, você saía daqui pior do que chegou, né? E aí depois voltava, se lembrava um pouco e tal, e depois vinha de novo com mais uma experiência. E aí, o que foi acontecendo? Cada uma dessas vezes que a gente veio para cá experimentar, a gente, que é o que nós chamamos de encarnações, né? De vidas sucessivas, a gente criou um eu, sabe? Uma individualidade. Mas antes a gente era o quê? A gente era Deus, a gente era unidade. Quando a gente se lançou para a experiência, a gente deixou de ser o Deus todo e se tornou um Deus individual. A gente continuou carregando a centelha divina, mas agora a gente tinha um aspecto de individualidade por conta das experiências que nós escolhemos viver, sabe? Então, foi aí que começou o eu, né? Então, a primeira vida que eu vivi formou aquele primeiro eu, né? E aí, ainda tem outras questões, né? Porque aí vamos falar aqui de consciência. Então, esse eu é uma parte de uma consciência, né? Então, você tem ali uma história, né? Uma história e vamos supor que é um eu só. Só que ao longo das nossas experiências duais, a gente também congela partes da nossa consciência, né? E que ela faz o que? Ela se fragmenta. Então, dentro de um eu desse, pode ter vários fragmentos de eus. Entende? Vários fragmentos de eus. Que é o que a gente chama aí, em alguns lugares, de fractais de alma, tá? Então, assim, uma vida a gente viveu, tem um fractal de alma. Então, vamos supor que eu vim aqui e vivi uma vida e eu era muito rica. Aí eu experimentei a riqueza, experimentei o poder, eu humilhei pessoas, eu não sei o que, fiz o escambau a quatro, não me importei, né? Aí depois, em outro momento, eu venho pra cá e tenho a oportunidade de vivenciar a pobreza, né? A miséria, a humilhação, a exclusão, a impotência, sabe? E aí, só que aquele outro fractal que viveu a riqueza está aqui dentro de mim. Então, eles são o quê? Essas duas partes contraditórias dentro do que eu sou, né? Só que esses eus, eles coexistem aqui. E como que a gente percebe que eles estão aqui? Pensamentos contraditórios,
né? Às vezes a gente tem pensamentos conscientes e às vezes a gente tem pensamentos inconscientes. Quem fez aí a imersão que eu dei em junho, lá eu falei do sim e do não, né? Quando a gente tá querendo ir para uma direção da nossa vida e a gente não consegue chegar lá, é porque tem partes, eu sempre falo assim, tem partes de nós que não querem ir para lá. Que partes são essas? Hoje eu estou revelando para vocês. São esses fractais de alma. Entende? Então, por exemplo, eu quero ser rica, né? Eu quero ser rica. Vamos supor, um exemplo. Só que tem um fractal de alma meu que foi muito pobre e ele lá entendeu que todas as pessoas ricas são cruéis, são más. Então ela fala, eu nunca vou ser rica, né? Esse fractal meu. Então eu quero ser rica, mas tem uma parte de mim que fala, eu nunca vou ser rica. Então eu tenho uma contradição dentro de mim, um sofrimento. É aqui que é a principal questão da dualidade que nós vivemos aqui na Terra. Respirem isso aí. Escreve aí pra mim, gente, pra eu entender como é que vocês estão aí com tudo isso, se tá ficando claro, tá? Aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas pessoas que nitidamente, quando é com outro é muito mais fácil da gente perceber, mas assim, elas nitidamente estão sendo contraditórias. Eu me lembro quando eu comecei a fazer terapia, que uma vez eu falava as coisas e eu não percebia, não reparava muito no que eu tava falando, porque se você se identifica com esses fractais, então a gente tá vivendo aqui e a gente não tem tanta consciência, porque nós, né, estamos na ignorância. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é o quê? Saindo da ignorância. Autoconhecimento é saindo dessa ignorância. É descobrir o Deus que nós somos, né? É tirar esses véus do esquecimento, da ilusão, né? Não sei o que... Não entendi nada, Jéssica, mas tudo bem, deixa eu continuar aqui. Então, aí quando a gente começa a fazer esse... Nossa, eu me perdi, eu não posso ler comentário não, gente, porque senão eu me perco. Vou falar outro assunto aqui, porque aí depois volta, né? Depois a linha, né? Então, a gente pega e começa a... Ah, tá, eu ia falar da vez que eu comecei a terapia, né? Logo no início. Então, a gente tá fazendo autoconhecimento para se conhecer, né? Mas, enquanto a gente não faz isso, a gente fica agindo com muito automatismo e muitas vezes a gente nem percebe o que tá falando, o que tá sentindo, não sabe dar nomes para essas coisas, né? Então eu tava lá na cadeira da minha terapeuta falando isso, né? Às vezes o que a gente tá falando, só da gente pegar aquilo que a gente tá falando e olhar, a gente já vê que tá contraditório, já vê que não faz o menor sentido, né? Eu lembro da minha terapeuta falando assim, você viu o que você acabou de falar? Tipo, me pegando no pulo. Hã? Aí ela falou, você falou isso. Eu falei, caceta, eu falei isso, né? Por isso que um dos grandes exercícios de autoconhecimento é a escrita direta, que é o quê? Você colocar no papel aquilo que você tá pensando. Porque quando você escreve, você fica de cara com o que está acontecendo dentro de você. Você olha, né, para aquilo. E eu vejo muito isso também na terapia com os meus clientes, quando eles estão falando e às vezes a própria coisa que ele tá falando já é a resposta do que ele tá perguntando, do que ele tá querendo saber, sabe? Então, por exemplo, eu não gosto que meu pai é assim, meu pai é muito rígido, controlador e papapá. Aí depois... não, nos meus relacionamentos eu sou um pouco mais controladora, que não sei o que, as pessoas reclamam que eu sou rígida, que não sei o que. Eu falei, tá, então você tá dizendo que você é rígida e controladora igual você disse que o seu pai é rígido e controlador? Então a gente terapeuta faz ligar as pecinhas assim e a pessoa percebe, né, que está em contradição, porque enquanto ela tá olhando pro pai, ela tá achando o quê? Que o pai é rígido e ela não é, entende? É um pensamento semiconsciente, só porque você não olhou muito claramente para aquilo. Depois você tem a oportunidade de olhar pelo outro ângulo, sabe? Então, gente, é disso que nós estamos falando aqui de dualidade, né? E a gente pode ver
muitas coisas, o autoconhecimento a gente consegue ver de vários ângulos diferentes. Bom, mas aí, gente, a gente saiu, se lançou nessa experiência para experimentar Deus e fomos criando sucessivos eus, sucessivos fractais de alma que se contradizem, e a gente fez um bolo, um emaranhamento, porque enquanto eu vivo essa vida aqui, eu sofri um estupro, mas lá dentro de mim tem um fractal de alma que estuprou. Então eu vivo uma contradição. Olha como é profundo essa contradição dentro de mim, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que ela descobriu uma vida passada dela, que ela teve uma regressão espontânea e ela descobriu que ela era prostituta, e isso doeu nela muito. Doeu muito nela descobrir isso. Ela ficou muito tempo sem conseguir lidar com isso, porque para ela era inadmissível uma pessoa ser prostituta, né? Então, saber que ela foi dilacerante para ela. Então ela foi lá e conheceu o quê? Um dos eus dela, né? Um fractal de alma. E ela mesmo não aceita. Então ela exclui uma parte de si. Se ela exclui uma parte de si, ela rejeita uma parte de si, então ela tem raiva, ela não tem amor pela completude do que ela é, né? Então eu tô falando tudo isso pra gente saber que nós somos seres multidimensionais. Nós não somos só um, nós somos milhares dentro de nós. Milhares ou mais, sei lá quantos que são, mas é muita coisa, é muita coisa. Por isso que a caminhada é muito longa. E enquanto a gente fica escolhendo viver na ignorância, mais a gente se emaranha. Sabe? Mais a gente se emaranha. Quem já tá aqui, que já começou essa caminhada de autoconhecimento e já começou a ter algumas curas, vê o tanto que é difícil, porque você vai lá, você enxerga uma coisa, daqui a pouco você enxerga uma outra que é mais complicada, tá emaranhado. Você vai fazer terapia, você leva uma questão, você descobre 20, por quê? Porque é um emaranhado mesmo, é um nó, é um novelo todo embolado com essas experiências que a gente fez. Pense numa bagunça, sabe? E o autoconhecimento é o quê? É a gente tirar cada fiozinho desse e colocar organizadinho, tirar esses nós. Né? Ela falou, agora entendi, porque sempre achei que tinha duas pessoas dentro de mim. Duas, minha filha, você pensa que é duas, mas são muitas. É muito mais do que duas. A gente tem que rir, viu? Porque o bagulho não é mole não, viu? Então, e tem uma coisa, né, gente? Tem uma lei universal que é a lei de causa e efeito. Tudo que você coloca em movimento, ele retorna, né? Então, a gente, com essas experiências, a gente foi criando karma. O que é karma, né? Muitas vezes a gente se confunde achando que karma é ter que pagar por aquilo que a gente fez. Não é bem pagar, né? Porque, por exemplo, se eu fui um estuprador e agora eu serei estuprada, eu não tô fazendo isso para ser punida, mas eu estou passando por essa experiência para que eu possa tomar consciência do mal que eu fiz para o outro, entende? Então, se eu consigo, aqui do lugar de estuprada, perceber a dor que isso causa, eu vou conseguir fazer o quê? Integrar dois eus, dois fractais de alma, integrar meu ser multidimensional, entende? Então, nós que estamos aqui encarnados nesse momento, digamos que nós somos, vou usar uma analogia que minha terapeuta usa, digamos que nós somos o síndico de um condomínio cheio de apartamentos. Cada apartamento desse mora um eu seu. Um dos seus eus, né? E você vai ter que gerenciar todos eles aqui. Quando você diz, eu vou fazer uma caminhada de autoconhecimento, você está dizendo, eu vou organizar esse condomínio aqui. Que seja, eu vou fazer com que todos se tornem um só, né? Ai, obrigada, Lu. Então você pega e você toma a direção da sua caminhada, você escolhe de forma consciente desembolar esse emaranhado, sabe? E não é fácil mesmo. Gente, por que eu tô fazendo essa live, né? Eu resolvi abrir esse conteúdo aqui porque é nessa parte que
o atendimento que eu faço de quinta dimensão atua, né? E eu sempre gosto de oferecer esse conteúdo para que as pessoas compreendam o que vai acontecer com elas ao longo de um mês, vivenciando as frequências, sabe? Vivenciando as frequências que vão receber, né? Então eu resolvi abrir esse conteúdo para vocês também, mesmo que isso seja muito forte para vocês, né? Mas para que vocês entendam, inclusive, que tem ferramentas que podem ajudar a gente nesses emaranhados. Então é o seguinte, então eu decidi aqui me fazer minha caminhada de autoconhecimento, decidi ser a síndica, né? Só que eu não suporto o morador do apartamento do lado. Eu não consigo conversar com ele. Às vezes, né? Por exemplo, o meu marido, ele vai ser certamente um espelho de um desses eus meus, entende? Por isso que a gente fala assim, tem maior dificuldade de falar assim, como assim o outro é meu espelho, mas eu não faço nada disso, tá, gente? Nós estamos falando de camadas muito mais profundas do seu eu espiritual, do seu eu multidimensional. Nós estamos falando de partes que existem em você. E se você vasculhar lá dentro de você, você vai encontrar esse eu idêntico, sabe? Então, muitas vezes eu não tô sabendo lidar com meu marido, né? A gente não conversou sobre isso aqui essa semana? Ah, meu marido não quer aceitar eu fazer autoconhecimento, fica se opondo. Se eu não estou conseguindo conversar e me harmonizar com meu marido, eu não estou conseguindo me harmonizar com um dos meus eus, né? Então, se eu penso que eu vou fazer isso para ele, penso que eu estou separada dele, é fácil falar, ele que se ferre, né? Ele que se dane lá com os sentimentos dele, eu vou fazer a minha caminhada e vou. Só que, gente, quando a gente lembra que esse marido aqui, essa esposa aqui é um dos nossos eus, a gente fala, talvez eu precise ser mais amoroso, eu preciso descobrir uma forma de me harmonizar com esse eu, né? E o que faz a gente se harmonizar? O que conecta, né? Imagina que um rico e um pobre mora dentro de você. Como que o pobre vai falar a linguagem do rico? Como que o rico vai falar a linguagem do pobre, né? Eles não conseguem se conversar. Então, como que você vai conseguir fazer essa conversa, essa conexão? É através da escuta, da compreensão, da escuta empática, sabe? De você ouvir o outro e tentar entender aquele lado do outro, sabendo que quando eu estou no lado do pobre, eu só entendo de como é ser pobre. Eu só entendo do peso que é não ter o que comer, do quão difícil o dinheiro flui. Eu só entendo de escassez, né? Quando eu vou lá vivenciar o lado do rico, porque aqui olhando do lado do pobre, fica parecendo que ser rico é maravilhoso. Eu só vejo o externo, só vejo o que aparenta, né? Diante do meu olhar. Quando eu vivencio o lado do rico, eu vejo o poder. Por exemplo, outro dia eu me peguei pensando como deve ser difícil, né? Esses políticos, nesse momento de pandemia, com uma super responsabilidade na mão, bilhões de pessoas, né, passando por uma situação e eles tendo que tomar decisões. Olha o tamanho da responsabilidade. Será que isso é fácil? Né? Aí a gente olha daqui do lado de cá e fala assim, política é tudo corrupto, tudo rouba, tudo não sei o quê. E você já sentou na cadeirinha de lá para saber, né? Então, quando a gente tem o desejo de se conectar, de ouvir de verdade o lado daquela outra pessoa, né? Daquele outro eu de mim, eu tenho uma possibilidade de me conectar com ela e aí eu poder me harmonizar. Se eu souber que eu estou na minha dualidade e que existe um outro lugar e que nem o meu, nem o outro é o equilíbrio, que o equilíbrio é quando eu consigo integrar os dois, né? Aí, isso aqui é a integração, é quando eu faço a integração dos meus eus, né? Que eu me torno um ser multidimensional, alinhado, integrado. Então, cada pessoa dessas que a gente exclui da nossa vida, que a gente não quer ver, que a gente não quer lidar, que a gente quer simplesmente se livrar delas, pode saber, é um dos seus eus. Sabe? É um dos seus eus. Agora é tarde com relação a isso pra mim. Agora é seguir para a próxima experiência.
Não é tarde não, dá pra fazer muita coisa ainda. Você não sabe quando é que você vai morrer? Então dá pra fazer muita coisa. Seria tarde se você quisesse chegar nessa experiência e acertar do início ao fim. Aí é uma exigência de perfeição. Agora, no momento que você acordou, dá pra fazer coisa demais. Demais. Então aproveitar, né? Porque depois nós vamos vir e vamos esquecer tudo de novo, e se a gente não lembrar o que a gente já sabe? Então, se enquanto a gente puder aproveitar o que a gente já sabe para usar e para purificar tudo isso que tem dentro da gente, melhor. Por isso que, assim, o tempo tá correndo, né? Mas falando em tempo, a partir da quinta dimensão, não existe tempo e espaço. A partir da quinta dimensão espiritual, falando assim, né? Tem a física, explica aí também, mas eu não vou entrar nesse método que eu não sei explicar dessa forma. Mas assim, a partir da quinta dimensão, o tempo não existe. O que isso quer dizer? Quer dizer que passado, presente e futuro coexistem paralelamente. Por isso que aqui na minha terapia, quando alguém vem, eu consigo ir com ela lá no passado dela e mudar aquilo. Eu consigo fazer ela entrar em contato com um dos eus dela. Que uma das formas da gente chamar também é criança ferida, né? A criança ferida que a gente tem agora, nessa vida, ela recriou todas as feridas de alma desses outros eus dela, quando ela nasceu, né? Então, tudo que era pra ser trabalhado, que ela se programou para trabalhar, porque existe uma programação, dizem por aí que existe uma programação reencarnatória que é coisa demais para fazer. Então você escolhe o que você vai resolver, né? E aí, você fez essa programação. Peraí, tempo é vertical na quinta. Ah, tá. Não tarde pra mim, Dani, é tarde pra relação. Ah, tá, entendi. Entendi. Bom, já me perdi de novo. Então, deixa eu ver. Deixa eu tomar uma água enquanto eu me lembro. Me digam aí, como é que tá aí pra vocês? Lembrei de uma coisa aqui que eu quero falar. Cada vez que a gente foi fazendo essa experiência, gente, foi... Ah, tá, eu falei que a gente tava recriando, né? Recriando as feridas da alma. Então, naquela vida que a gente teve aquela experiência e não elaborou com a nossa consciência, o que aconteceu? A gente levou e isso ficou o quê? Uma amassadura na nossa alma, para registrar que aquela é uma experiência que a gente precisa. Imagine que é assim uma coisa, vamos assim, realmente imaginar mesmo, tá, gente? Uma coisa assim bem grotesca, uma analogia bem grotesca. Imagina que a nossa alma é retinha aqui, né? Aí eu fui lá e tive uma experiência, e aí teve uma parte que eu não integrei na minha consciência, eu não tive o aprendizado do amor, da dualidade, eu não integrei a dualidade dessas coisas, então fez uma amassadura, fez uma curvatura aqui na minha alma, digamos assim. Então fica registrado na minha alma. Quando eu encarno de novo, isso aqui tá registrado. Então isso vai atrair experiências que vão reacender as marcas que eu tenho na minha alma e que eu vim para trabalhar, que eu vim para resolver nessa vida, entende? E aí a gente pega e recria essas feridas nessa vida que nós estamos vivendo, sabe? É o que a gente chama de imagens. Eu vivo de saco cheio das pessoas à minha volta, acho que precisa harmonizar. Pois é, como é que tá o condomínio de vocês? Né? Vocês estão sendo bons síndicos ou não estão? Vocês estão sendo radicais ou não estão? Vocês estão tentando fazer conciliação, harmonizar ou não, né? Mas é possível. Aí, gente, quando a gente vai lá e entra, né? E entra dentro de nós e descobre esse eu, olha para esse eu, tenta entender as dores que ele viveu, que conclusões que ele teve, né? E por quê e tudo mais. E traz a nossa consciência atual e mescla. Aí você cura. Você sai dessa dualidade, você integra, né? E aí aquilo deixa de doer, porque só dói quando a gente tá na dualidade, porque é uma contradição. Entende? Agora, o que a gente busca na cura, no autoconhecimento, que isso tem a ver com a consciência crística, que é a energia que Cristo trouxe para a Terra. É integrar esses conceitos duais
e encontrar e perceber que tudo faz parte. Então não é excluir um lado ou excluir o outro. Toda vez que a gente exclui o oposto, quer dizer que nós estamos, né, na dualidade e estamos completamente na ilusão também, porque nós não estamos conseguindo enxergar de forma completa. E aí, gente, mas sabe o que aconteceu? Em algum momento também, nessas experiências, né, a gente foi se distanciando tanto de Deus que a gente foi ficando com saudade daquela época e tal, né? E aí a gente foi, é como se a nossa alma pedisse para Deus nos resgatar. E aí, assim, a história de Cristo para mim me remete muito a isso quando eu interpreto esses ensinamentos, sabe? Daquele, meu Deus, por que me abandonaste, né? Porque, na verdade, isso tinha que acontecer porque a gente tem que encontrar a consciência sozinho mesmo, né? Porque era esse o objetivo desse lançamento da gente para a experiência, né? Então, a gente pegou e nesse momento, sem a maturidade, nós começamos a ficar ressentidos com Deus. E com uma sensação bem profunda de que Deus nos abandonou e nos desamparou. Como que Deus deixa isso acontecer comigo? Eu tô sofrendo, como que Ele não me tira daqui? Né? Mas Deus está dentro, então a gente tem que encontrar Deus dentro, né? Era esse o propósito. E Deus não vai burlar as próprias leis, as próprias regras, né? Porque Ele é justo, é perfeito, é ético. E aí, gente, sabe o que acontece com esses ressentimentos que nós temos com Deus? Nós vamos recriar eles com quem? Com os nossos pais. Então, tudo que a nossa alma lá, na totalidade, sente por Deus, nós também vamos sentir pelos nossos pobres pais. Coitados, humanos, né? E tem que aguentar um peso disso, dessa história toda. Por isso que ser pai e mãe não é algo simples. Não é algo simples. Né? Mas também é uma oportunidade da gente enxergar um outro eu. Né? Quando a gente está sendo pai, né? A gente olha o filho também é um outro eu. Inclusive, provavelmente é o filho que você foi. Vai dar o trabalho que você deu para os seus pais. Né? Porque a vida sempre nos coloca de um lado e depois gira para você olhar daquele lado. Por quê? Porque é a dualidade. Então, a gente experimenta as polaridades. Né? Então, temos que esperar o tempo de Deus? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus está disponível pra gente o tempo todo, só que a gente tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Vencer a ignorância. A ignorância sobre o quê? Sobre quem nós somos. Que é porque a gente tem que descobrir que nós somos Deus. E que nós criamos. Então, o sofrimento todo é uma grande ilusão. Fruto da ignorância. E é com essa ignorância que a gente faz o quê? O mal pro outro. E que a gente machuca o outro. Deixa eu ver se falta mais uma coisa aqui. Aí, gente, então, o que acontece? Quando eu fui atendendo as pessoas na terapia, né? Eu mesmo fazendo a minha caminhada, comecei a fazer essa caminhada, estudando, praticando, aplicando as ferramentas. Teve um momento que a minha própria alma falou: isso não é suficiente. Isso não está sendo suficiente. Assim, porque tava lento. É lento, muito lento fazer isso. Né? E ainda pode ser muito mais rápido do que outros métodos, mas ainda é muito lento. E foi aí que eu comecei a descobrir um mundo espiritual. Eu conheci esse mundo espiritual através da ayahuasca. E tudo me foi mostrado, essas coisas aqui foram mostradas para mim. Eu fui entrando em contato com tudo isso dentro de mim, vendo. E aí, eu não sabia nada daquilo, eu não tinha esse conhecimento, não conhecia ninguém que conhecia esse conhecimento. Quando eu ia contar para as pessoas que estavam lá onde eu tomei sobre aquilo, todo mundo ficava assim: que louca essa menina, não tô entendendo nada do que ela tá vendo, E aí eu comecei a estudar, foi na internet que eu achei, graças à internet, meu Deus. Quando eu fui lendo, as coisas foram fazendo sentido, e aí eu comecei a procurar esse conteúdo aqui. Depois de um tempo,
Eu consegui descobrir que a minha terapeuta sabia desse conteúdo, só que ela não trazia, porque ela não é doida que nem eu que vem aqui e fala no Instagram essas coisas, entendeu? Assustando o povo. Não sei. Aí vai ver, esse é o meu propósito, né? Falar desse. E o dela é diferente, né? Mas aí eu descobri, aí eu comecei a ter a guiança dela nisso também, né? Mas aí fui percebendo que precisava dessa ajuda espiritual dos emaranhados. Por quê? Porque um desses eus meus que viveu um trauma, que viveu uma vida, e às vezes ele saiu de lá e ele fez um decreto. Eu nunca mais vou fazer isso. Ou então, por exemplo, foi lá, viveu uma grande história de amor e falou assim: eu vou ficar com você por todas as vidas, mesmo sem poder garantir isso. E aí deixou uma alma lá presa, veio aqui, encarnou, a alma fica obsediando, né? Ela falando: não, como assim? Você disse que ia ficar comigo. E você fica vivendo coisas, sofrimentos na sua vida sem saber de onde que vem, né? Porque esses eus estão vivos dentro de você e paralelamente está acontecendo. Vocês já escutaram vozes, pensamentos, assim, nossa, vem um pensamento aqui, não sei o quê? Muitas vezes são esses eus. E não quer dizer que são eus ruins, tem eus incríveis também, que estão perdidos dentro de nós. Eu, por exemplo, uma vez eu resgatei um eu meu, que foi uma sacerdotisa do fogo. Eu conversei com o fogo, ouvi tudo do fogo, é um poder que ela tinha, sabe? E aí eu resgatei tudo isso, tenho até ela tatuada nas minhas costas, né? Esse foi um dos meus eus. Mas eu precisei o quê? Como que eu cheguei até ela? Curando uma dor emocional. É aqui que faz a união dessas coisas, sabe? Quando eu me permiti mergulhar numa dor. Gente, que dor foi essa? Foi uma dor absurda. Eu achei que eu ia morrer nesse dia de tanta dor que eu senti. Nesse dia eu falei: eu vou morrer então. Então que morra. Vou me entregar. Nesse dia, depois que essa dor passou, esse poder veio. Então eu resgatei esse poder que um fractal de alma meu tinha, né? E aí nós temos aí eras de Atlântida, era de Atlântida que fala, né? Ai, deu branco aqui agora, né? Eu acho que eu já vivi lá, com certeza, eu acho que já. Às vezes a gente tem outras fractais em outros planetas, sei lá, gente, nós não sabemos. Como que a gente pode garantir o que é e o que não é? Não pode, né? A não ser que você já encontre coisas, experiências dentro de você, né? Mas a gente pode ter fractais em vários lugares. Então, quando a gente cura dores emocionais, se esse meu fractal teve um trauma, né, e ficou bloqueado lá, quando eu curo essa dor emocional, eu desbloqueio, e é aí que eu vou integrando esse eu multidimensional e resgatando meus dons e talentos. Bom, e aí eu peguei e vi que atendendo as pessoas, né, às vezes ainda tinha muita dificuldade, porque você vai lá, você quer fazer o seu passo de autoconhecimento, dá aquele passo e o trem não desemperra, você se sente emperrado. O que é esse emperramento? É esse nó que tá te prendendo, algum dos seus eus, que tá emaranhado. Às vezes você foi lá e fez magia em outra época, em outra vida, e prendeu pessoas, tirou o livre-arbítrio das pessoas, e você ficou lá emaranhado, e você precisa ir lá e resgatar, você precisa ir lá e conciliar. Tem um monte de coisas espirituais que precisam ser feitas quando a gente entra nesse universo. E foi aí que o atendimento de quinta dimensão nasceu. Porque foi assim, sabendo que eu entendia desse assunto, eu fui escolhida com muita honra. Graças a Deus, sou muito feliz com esse trabalho, para canalizar uma egrégora que faz esse tipo de trabalho, que ajuda nesses desenlaces desses nós. Entende? Por isso que quando eu digo assim, o atendimento de quinta dimensão é o atendimento mais especial que eu tenho, né? Porque é de verdade, ao longo de 30 dias, essas coisas vão sendo desfeitas, sem que você precise efetivamente fazer o atendimento individual, né? Você, no atendimento de quinta dimensão, tem um atendimento individual um pouco mais longo, por quê? Porque ao longo de 30 dias vai levantar muita coisa. E quando essas coisas vão sendo levantadas, o que você tem que fazer? Só deixar acontecer, só se abrir. Se vier dor, sinta a dor, se abra, se entrega, confia. Por isso que ele tem sido tão transformador para quem já fez. Nós estamos no 3º grupo, né? Esse trabalho é muito novo, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele é muito maduro, né?
Porque é isso que acontece, então, sabe, gente? Então a gente pega e fica aí, né, com passos de lesma na nossa evolução, fazendo tudo que precisa e a coisa não muda, né? Fala, ainda tô na mesma, porque tem esses emaranhados que a gente precisa ajeitar, entende? Então, eu apresento para vocês esse atendimento de quinta dimensão que está, assim, agora, né? Acabamos de encerrar as inscrições para o grupo de agosto, porque quando a gente se reúne, essas pessoas que se reúnem não são à toa, né? Não é por acaso, né? Pode ter certeza que todos desse grupo tem um fractal que tá ali junto, igual, né? Semelhante, sendo espelhado. Então a cura de um é a cura do outro. Agora você percebe o tamanho dessa cura quando é coletiva, né? O atendimento é individual. Só que a gente compartilha um grupo de WhatsApp por 30 dias, onde as pessoas vão fazendo partilhas e cada partilha toca o outro. Quando toca o outro, gente, muito provavelmente é porque tocou o seu fractal de alma também. E você pega carona naquilo, sabe? Você tem a oportunidade de acordar. Os trabalhos em grupo têm essa capacidade, né? De você pegar a carona e acelerar ainda mais. Não é um trabalho de grupo, mas nós compartilhamos esse espaço, essa egrégora, por 30 dias juntos, sabe? Ai... Olha, o Glauber falando, eu não sabia nem do que se tratava, nem sei o que preciso encontrar, mas algo me fez ir e fui. Sabe o que foi o algo que te fez ir? Uma parte dentro de você mais evoluída e que te conduziu de certa forma, né? Um eu mais evoluído que falou, vamos, né? E aí esse é o atendimento de quinta dimensão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, Dani, eu quero fazer um pacote, eu preciso de 4 sessões e tal, mas às vezes um atendimento de quinta dimensão que dura um mês, você tem muito mais cura do que 4 sessões, sabe? Porque você não está passando por esse trabalho que tem todo um cuidado, que tem todo um trabalho que é feito diariamente por várias pessoas, né, que estão envolvidas. As pessoas que estão no grupo de agosto nem montei a mandala, já estão sentindo as coisas, já estão percebendo as coisas, porque quanto mais sensível você for, mais você sente o que está acontecendo dentro de você. Então tem gente que de repente acorda e chora, e chora, e chora, né? E sem saber por quê. Pode saber que alguma coisa foi desemaranhada lá e te permitiu liberar aquilo que estava preso, né? Uma das grandes dificuldades da caminhada de autoconhecimento é a gente pegar esses conteúdos que estão lá presos, porque eles estão presos, eles estão emaranhados, eles estão com nó. Próximo depois de agosto é setembro. Todo mês tem um grupo. Só que, gente, eu tenho um limite de atendimento, né? Porque a minha agenda tem limite, né? Tem tempo. A gente tá na terceira dimensão. Então, para eu dar esse atendimento individual para as pessoas, né? Eu tenho um limite de pessoas. Eu fechei agora agosto com 20 pessoas. 20. E eu tô assim, não tenho mais vaga praticamente para pessoas fazerem atendimento individual. Pacote, né? A Tássia foi ver hoje, marcar um pacote, só tinha uma vaga pra semana que vem e a outra só pro dia 28. Então, não tá tendo mais, porque também a minha prioridade é esse atendimento. Eu sei que ele promove mais mudanças do que o resto, entende? Então, o que eu vou fazer? Tá crescendo, ó. Primeiro grupo foram 13 pessoas, o segundo foram 16, o terceiro agora foram 20, né? Então, eu já tinha feito um planejamento que se eu atendesse só o atendimento de quinta dimensão, eu conseguiria mais ou menos 27 pessoas por mês, né? No máximo, nem sei se eu dou conta mais hoje em dia por tanto de coisa que eu tô fazendo. Mas eu vou começar a fazer lista de espera, porque tem gente que já tá dizendo que vai fazer o de setembro, né? Então vou começar a fazer lista de espera, porque senão não vai dar, né? Mas, né? Aí olha só, olha que interessante. Tem uma cliente minha que já fez, tá nas 3, fez o de junho, fez o de julho, tá fazendo de agosto agora. Ela desbloqueou tanta coisa nela, mas tanta coisa que agora ela tá experimentando dons
dons também, dons mediúnicos, tá recebendo canalizações, tá passando por várias coisas. Eu acho que ela não tá aqui, ela mora na Alemanha. E esqueci que eu ia falar dela, sabe? Esse atendimento é incrível, a energia não tem explicação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu também tô no grupo e desde o primeiro grupo já queria estar. Tava sendo sabotada, né, Fernanda, pela resistência. A Poli também tá, é um chamado maravilhoso. O Glauber tá dizendo que passou por alguma experiência que ele não sabe dizer. Uhum. Para mim, a ayahuasca nos mostra muitas coisas, mas para resolver, sair, limpar é com autoconhecimento, com as ferramentas de preferência que aceleram. Exatamente, Márcia. E outro dia eu tava percebendo uma coisa, assim, né? Eu ouvi de uma pessoa outro dia falando assim: eu confio muito no que a ayahuasca me diz. Mas a ayahuasca não diz nada. A ayahuasca mostra o que tem dentro de você. E às vezes o que você tá ouvindo é uma informação que você tem dentro de você e que ela não é legal. Eu já vi isso, assim, já peguei como verdades coisas que eu olhei e era um pensamento que não tinha nada a ver, não era de sabedoria, não era certo pra mim, não era bom pra mim. E então precisei sair daquilo para perceber que aquilo que eu vi na ayahuasca não era uma informação do que eu tinha que fazer, né? Ela é maravilhosa, ela mostra muita coisa que tem dentro de você, mas ela não vai te dizer o que você tem que fazer. Quem diz é o seu eu. É o seu eu espiritual, o seu eu superior, sabe? Nayara quer fazer. Legal, Nayara. Gente, lá no... Eu vou ver, porque agora que eu fiz essa live, que eu tô falando um pouco mais aqui, né? Eu vou instituir essa lista de espera, vou deixar um link lá no meu perfil, alguma coisa pra vocês irem, porque, honestamente, eu acho que se quem comer mosca pode perder vaga, viu? Eu vou deixar lá e vocês se inscrevem, né? E saibam, gente, a resistência vai sabotar. A resistência vai sabotar, né? E geralmente, esse atendimento, você sente o chamado. Você fala, eu quero, né? Você não sente medo. E é uma energia tão maravilhosa, assim, tão amorosa essa egrégora, né? E é um conjunto de coisas, né, gente? É um conjunto de coisas. A Vivi também quer fazer. Legal, Vivi. Vocês são muito bem-vindas, gente. Eu ia comungar e dormir. Então, assim, vou falar uma coisa. Desde que esse trabalho, o atendimento de quinta dimensão, foi canalizado por mim, né? Eu, simplesmente, uma noite, uma madrugada, eu acordei e ouvi claramente assim, você vai fazer um trabalho assim, 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 assado. E aí, no final, eu ouvi assim, Andrômeda, a palavra Andrômeda. E não é uma palavra que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia nem do que se tratava, né? E não era uma coisa recente, assim, que estava na minha mente. Aí eu entendi, né, que eu recebi uma mensagem dos andromedanos, que são seres da galáxia de Andrômeda, né? Então, eu chamei de atendimento de quinta dimensão, foi um nome que eu dei, mas certeza que nós vamos para dimensões muito superiores da quinta, né? E esse trabalho é regido por seres muito amorosos que conduzem tudo. Eu sou um elo, eu sou uma parte que convida, eu sou uma parte que traz, que me ofereço diariamente, né? Com mantras, com meditação, depende da energia, né? Eu me ofereço e faço o atendimento. Então, eu tô sempre oferecendo. Ah, lembrei que eu ia falar da Rafaela. A Rafaela começou a receber essas mensagens dos andromedanos também. Ela começou a ouvir comandos, ela não sabia que era dos andromedanos, mas ela me relatou como era, eu falei assim, você tá recebendo instrução dos seres andromedanos. Isso ela dentro do atendimento de quinta dimensão. Aí disse que teve uns dias aí que ela foi falando assim, ó, assiste essa live tal da Dani. Aí ela foi lá no YouTube e assistiu. Aí saiu desbloqueando um monte de coisa dentro dela. Aí depois veio e falou assim, agora assiste essa live tal. Saiu desbloqueando um monte de coisa dela. Então, é como se esse conhecimento aqui, tá vendo, gente, como o nosso propósito é uma coisa muito, muito mais sábia, muito mais ampla do que a gente imagina. Eu fui aqui fazendo lives, construindo, enfrentando meus medos, enfrentando desânimos e tal e tal. De repente, tudo isso é utilizado de uma forma muito sábia por seres mais evoluídos que eu e ajudam pessoas, né? Então ela disse que teve muitas curas e
Se eu não me engano, acho que Emanuele também passou por isso agora, né, Emanuele? Que você tá dando. Você entrou na energia do atendimento, tá assistindo um monte de live aí, um monte de coisa tá desbloqueando em você, não é mesmo? Então, gente, é um atendimento lindo, assim, que é feito com muito amor. Desde que eu recebi isso, a minha vida tá recebendo tantas bênçãos, assim, que eu não sou capaz de mensurar, né? E as pessoas que estão também, né, que estão recebendo. Às vezes você não tá ainda recebendo exatamente o que você quer, mas você está desbloqueando coisas para chegar onde você tá tentando chegar, sabe? Eu vou subir essa live pro YouTube, sim, ô Márcia. Você deve ter a sua origem galáctica lá em Andrômeda. Sim. E aí depois eu tive uma projeção astral, onde eu fui lá, assim, meditando, consciente, eu me encontrei, já tive sonhos com eles, né? Eu escuto. Então, assim, com certeza eu vou salvar essa live porque eu quero deixar essa live para todos que forem fazer o atendimento de quinta dimensão, sabe? Para assistirem, porque eu acho que é legal a gente saber. Foi-se o tempo que a gente não precisava saber que essas coisas tinham que ser ocultas. Eu quero que você entre nesse atendimento sabendo do que se trata, sabe? Sabendo que isso aqui não tem nada de coisa do diabo, pelo amor de Deus, né? Uma cliente minha que tá aqui, inclusive, falou assim: Dani, eu sou católica, como que acho, como não acreditar que, como deixar de pensar que mandala não é coisa de Deus, né? É só a gente ver o que que isso tá fazendo na vida das pessoas. É bom, tá trazendo paz, tá trazendo amor, tá trazendo alegria, não tá enganando ninguém, não tá machucando ninguém, né? Isso é bom. Então vocês sintam-se todos convidados. Mês de setembro nós vamos. Eu geralmente abro as vagas lá pro dia 10, né? Eu deixo uns 5, eu deixo 5, 10 dias abertos até esgotar as vagas, né? Esse mês foram 20 pessoas. Eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito, muito feliz com isso, assim. É desafiador pra mim também, sabe? Não é fácil, não. Mas eu estou aqui como instrumento e porque é muito maravilhoso. Aí a Emanuele falando isso, eu assisti lives de um ano atrás e me trouxe conhecimentos incríveis. Tem muita live, gente, tem mais de 40 lives. Eu acho que tem mais de 50 lives no meu YouTube, com conteúdos profundos. Gente, o assunto de hoje era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só temos 5 minutos para a live cair. Quem aí tá com medo? Quem aí tá ressabiado? Quem aí tá falando, meu Deus, isso aí não é... Deus me livre. Quem aí tá falando, ai meu Deus, pra que eu fui entrar nesse atendimento? Nayara, eu te espero. Nayara, foi você que vai pra mentoria? É você que vai pra mentoria na segunda? Tem uma Nayara lá? Deve ser você, né? Obrigada, Fê. Falou que eu mereço. Amigos, recomendo essa linda. Obrigada, Lúcida. A Lu, tem 2 Lucianas na minha vida que se depender delas eu vou ficar rica, que elas adoram me mandar cliente. Me manda cliente, me manda cliente. Glauber, eu estou esperançoso. Sandra, fiquei com medo. Oh, minha linda. Você vai ver. Só agradecer você, dispor da sua energia. Tô muito feliz. Muito obrigada, Emanuele. Você já estava aqui por um tempo, né? Agora você chegou, né? A Dani falou, é incrível. Dani, eu quero tudo. Ah, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Ai, acho que eu excluí o negócio. Esse atendimento, ele mexe com a prosperidade, né? E assim, como mexe em coisas muito profundas, você tem que colocar a sua energia. Pode parecer... É muito complicado falar desse tema porque falar em dinheiro mexe com as crenças limitantes. Mas esse é um atendimento que você tem que colocar a sua energia do dinheiro, não faça o fiado, não faça, porque senão você coloca uma energia de escassez. Quando você fala, eu não tenho dinheiro, não posso fazer, não sei o quê, não tem como, porque você vai mexer na sua energia de forma muito forte. Se você não se comprometer com o valor, né, é como se você estivesse falando assim, eu quero receber tudo, mas eu não quero dar nada. Né? E aí, isso até fere as leis universais. E você vai receber tanta coisa que você vai não se sentir digno de estar daquilo, sabe? Não vai se sentir digno.
Então, gente, ele desbloqueia, vai resolver toda a sua vida no atendimento? Não, mas vai ajudar em muita coisa, mais profunda talvez do que você possa alcançar. Mais profunda do que você possa alcançar, tá? O último grupo nós trabalhamos muito forte o ódio do masculino. E nesse grupo agora nós estamos com a força fortíssima de feminino, trabalhando o arquétipo da deusa Afrodite, né? Ó, Natália, a prosperidade chegou para mim. Esse atendimento me ajudou a aceitar o que gosto de fazer e vender sem dó de tudo. Sem dó tudo. Aí, ó. Teve a Lulu também, né, que disparou a vender lá os negócios. Então é isso, assim. É isso, gente. Já falei tudo que tinha pra falar, né? Já falei demais. Tem uma página que descreve muitas coisas, tudo explicadinho de como funciona. O link tá no meu perfil. Então, quem quiser saber mais sobre o atendimento, depois vai lá. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero quem for para ir vir no atendimento de quinta dimensão em setembro, que agora esse mês eu vou cuidar dos meus de agosto. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.